pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Meu Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheio de mágoa pro sol inclemente se arretirar. Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inverno, desculpe eu pedir para acabar com o inferno que sempre deixou o meu Ceará. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, é o nosso portal, é o nosso espaço. É aqui que a gente solta os bichos. Nem tanto, né? Nem tanto. Para animar essa quarta-feira, Súplica Cearense, que é uma música que não é de um cearense. É a música do Valdeck, né? Arthur de Macedo, mais conhecido como Gordurinha, que tinha esse apelido exatamente pela magreza que ele tinha, de parceria com Nelinho. Essa música tem uma particularidade, né? Que ela foi feita em 1960, no estúdio de uma TV, às pressas, correndo, porque era um programa beneficente para uma enchente que houve no Nordeste. E o Nelinho e o Valdeck, que era baiano, né? E faleceu no Rio com 46 anos de idade, novo ainda, fizeram essa letra e essa música correndo e entraram no ar, ao vivo, com a música. Feita assim, direto, igual pão quente do forno. É isso aí. É o contrário do que é hoje, né? Hoje basta não ter talento para fazer sucesso. Mas tá jóia, gente. É isso aí. Vamos nos inscrevendo no canal. Esse é mais um programa com o selo Dona Rosa de qualidade. Ou seja, vai dar para passar para todo mundo. Não tem problema, não precisa esconder, não precisa nada disso, tá? Esse daqui é um programa livre. Censura livre. Ah, moleque. É isso aí, gente. Vambora. Quarta-feira, meio de semana, e hoje tem mais programa do que tempo para fazer o programa, né? Senão vai ficar muito longo. Então, vamos fazer como meu amigo de longa data, Jack o Estripador. Vamos por partes, né? Vamos por partes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o link de ontem, né? Porque a gente tem que linkar o assunto de um dia anterior para a gente não perder o fio da meada. O nosso público é pequeno, mas é exigente, graças a Deus. Então, ontem falamos muito sobre a virada, o fim do neoliberalismo, né? Selvagem. Eu já falei aqui várias vezes, eu acho que eu já fiz um programa exatamente sobre isso. Eu não tenho controle dos programas que eu faço, que, como eu falei, eu mimetizo uma rádio aqui. Então você não tem o controle, a rádio é uma coisa normal. A diferença básica entre liberalismo e neoliberalismo são duas coisas diferentes. A Argentina pode passar para um governo liberal tranquilamente, que não é nenhum crime, não é nada, contanto que bote essa raça de neoliberais para fora. Até porque o neoliberalismo mundial, como é uma gangue, como é um grupo criminoso, eles se associam criminosamente a outros grupos. E o grande ato, o grande diferencial
do Alberto Fernandes, da Cristina Kirchner, é ir com tudo, com a faca entre os dentes e o sangue nos olhos, em cima desse processo de judicialização do Cone Sul, que tão mal tem feito, essa gangue de toga que tem transnacional, né? Ela está por toda a América do Sul e todos agem da mesma forma. Todos eles, sem exceção, apaniguados, gente com salário altíssimo e boa parte deles bandidos, marginais, traidores, gente que merecia estar na ponta de uma corda. Se bem que eu, pessoalmente, apesar do desuso, eu prefiro, pela plasticidade da obra, a guilhotina. Aqui não tem palavrão, mas tem contundência. Porque esse aqui tá com selo Dona Rose, não tem selo André hoje. Vai ter um selinho André antes da gente parar na sexta-feira, pode deixar. Então, mostra-se acertado, vão para cima com tudo. Tem que implodir esse judiciário, porque o bom magistrado, o magistrado que representa realmente o seu trabalho junto ao povo, defendendo os interesses do Estado, do povo, da União, esse não vai ser alcançado por isso, não. A maior prova está hoje. A Procuradoria, o governo interino da Bolívia, emite ordem de prisão contra Evo Morales. Tem algo mais surreal? Uma quadrilha, uma gangue que não foi eleita por ninguém, que tomou o poder, simplesmente emite uma ordem de prisão, tá, contra um presidente legalmente eleito. Mas isso é bom para o Evo Morales e para toda essa neo-esquerda internacional, principalmente sul-americana, entender como as coisas funcionam. Ô Evo Morales, mi querido, tá bom para você agora convidar a OEA para vir dar pitaco e resolver o que tem? A eleição é essa, tá ganho e acabou. 13 anos para você criar uma guarda pretoriana, 13 anos para você dar um fuzil de assalto e 5.000 munições para cada índio seu, para fazer uma milícia popular para defender o seu país. Até porque o exército da Bolívia é risível. Como eu falei hoje no meu grupo, o BOPE levaria 6 horas para tomar a Bolívia inteira. Isso na segunda-feira, que a parte do pessoal vem de ressaca, sabe? Então, se for em dia normal, 3 horas. Então é o seguinte, tá bom, tá satisfeito com o que você fez? Agora você tá aí recebendo. Ao menos você passou sebo nas canelas e meteu o pé antes. Não ficou igual o Lula aí fazendo o papel de eu vou ficar aqui e provar a minha inocência. Para quem, cara pálida? Até porque eu estou pouco me lixando para a inocência do Lula ou de qualquer um. Eu estou pouco me lixando. Eu parto da premissa, do pressuposto que lá em cima mexem com muito dinheiro. Eu não estou aí para saber que o cara que está lá em cima fez voto de pobreza, não. Eu quero saber o que ele vai fazer, o que ele pode fazer pelo povo. É essa a minha posição. É isso que me chama a atenção. É isso que me assusta. É isso que dá susto na gente. Tá? E indo na mesma linha, tem assunto aqui para o final, que eu ia colocar agora, mas como é para o final, eu vou deixar para o final, né? Não tenha dúvida sobre a economia, sobre tudo isso aqui, que eu vou fechar em cima do assunto final. Agora eu vou fazer uma coisa que é a pedidos. Meu amigo Cláudio foi um que pediu, e eu quero dizer isso daqui, se você é de direita, se você se acha de direita, fica aí, escuta, por favor, escuta isso aí. Hoje é aniversário de alguém. Hoje, há 141 anos atrás, nasceu Joseph Vissarionovich Stalin, ou famoso Joseph Stalin, ou mais ainda, Stalin, em 18 de dezembro de 1878, em Gori, uma cidade pequena da Geórgia, nasceu ele, de uma família pobre, paupérrima.
e desde muito cedo ele se engajou na política, no Partido Operário Social Democrata Russo, que é a base do grupo bolchevique, que faz a Revolução de Outubro de 1917 e toma o poder, com Lenin à sua frente. Depois tem a Revolução Russa, que ainda dura um tempo, e depois temos a doença de Lenin, que leva à morte dele em 1924. Nesse meio tempo, o Stalin foi o pau para toda a obra, foi o homem operacional, era o homem que cuidava do caixa, cuidava do dinheiro, inclusive os 10 ou 100 milhões de dólares que a Alemanha deu de indenização para a Rússia sair da Segunda Guerra Mundial, abrandando, né, a frente nordeste da Alemanha, fazendo ela se concentrar na sua frente sul-sudeste. Esse dinheiro vai para a mão dele e é ali que ele organiza efetivamente todo o subsídio para a Revolução de Outubro e consequentemente, a Revolução de 22. Stalin, eu não preciso dizer que eu sou fã de Stalin, e as pessoas vão aqui repetir o que elas escutaram durante décadas da imprensa OTAN, da mídia ocidental, que vê no Stalin o demônio na Terra. É claro, todo mundo que enfrenta esse modelo aqui de exploração e expoliação de outros países, é claro que vai sofrer essa mídia OTAN, essa mídia atlanticista, a mídia do norte. Então é o seguinte, quem foi Stalin? Stalin é responsável por todas as conquistas sociais da Europa, da Rússia e até dos Estados Unidos. Nos anos 60 e 70, 50, 60 e 70, que foram os 30 anos, uma geração de ouro que amarrava cachorro com linguiça. Por que isso? Bem, primeiro pela própria revolução que ele faz ao assumir em 1922 o governo efetivo da Rússia, da União Soviética. Só para vocês verem, ele liderou o país por 31 anos e o PIB evoluiu só 12 vezes. Ele aumentou o PIB 12 vezes. 12 vezes de 1922 a 1953. Em 1922 era uma oligarquia feudal, o povo mal se escorando, de fome, de miséria, mas não havia crítica nenhuma do Ocidente a esse modelo. Esse modelo escravista, esse modelo covarde, cruel, que existia no Império Russo, na União Soviética, no que veio se tornar a União Soviética com as suas 17 repúblicas. Isso aí não era motivo de comoção nenhuma no Ocidente. Se torna motivo de comoção quando ele começa a enfrentar os governos fascistas, principalmente de Franco, na Guerra Civil Espanhola, faz o que pode, não consegue, e depois dá apoio a todos os governos socialistas que tentam se instalar pelo mundo. Não teve tempo de fazer muito mais coisa, mas fez o suficiente. Tirou a Rússia e a União Soviética da Idade da Pedra, do século XIX, e colocou na era espacial como líder. Ele entregou a Rússia como líder espacial. Não é pouco mérito, não é pouco feito, não. Tem muito expurgo, tem muita morte, tem muito menos do que foi na realidade. Stalin foi acusado durante décadas a fio como o homem mais rico do planeta. Ele tinha 50 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares. E quando morreu, deixou um par de botina, R$50 na conta e um casebre que ele chamava de dacha, e ele não tinha nem roupa civil, porque ele usava um traje, aquilo ali. É um estadista. Um estadista não nasceu para agradar aos outros. Um estadista nasceu para casar com o seu povo. E foi isso que ele fez. Casou com o seu povo, nunca tirou proveito de nada.
nunca teve férias dignas, nunca teve onde gastar, nunca passeou pelas benesses do mundo, ele nunca fez 1% do que FHC fez, ou do que o Sérgio Moro faz todos os meses, passeando, flanando pelo mundo, ou as pescarias do Bolsonaro. Não, nada disso. Dedicação total ao país. Em 1936, ele promulga a Constituição mais avançada do mundo até aquele momento, igualando as mulheres e não perseguindo ninguém, ao contrário do que muitos falam. Depois vieram as acusações de tudo quanto é tipo, como a mais hedionda delas, que é o massacre da Floresta de Catim, que aconteceu em abril, maio de 1940, em que o Ocidente deu deu voto de desconfiança na União Soviética e, é claro, aceitou a versão oficial de quem? De Goebbels e dos nazistas. Olha que interessante, porque naquela época, em 43, quando a Alemanha descobre que perdeu a guerra, 43, 44, não acham vocês que era uma ilha? Existia a anistia, a comissão de anistia da Cruz Vermelha, e os alemães, achamos 22 mil assassinados aqui. Foram os russos. O negócio é tão mal feito, que existe uma carta redigida com a máquina de escrever que confessa o crime da época de 43 numa máquina de escrever de 1979. Só para vocês verem como é que foi fraude. Foi tudo colocado lá pela turma do Gorbachev e do Boris Yeltsin. Porque quando Stalin morre, assassinado por Khrushchev e a sua turma, esse ucraniano canalha, que tenta apagar a história de Stalin da União Soviética e começa a derrocar o Império Soviético, é simplesmente Nikita Khrushchev com aquela cara de rufião, com aquela cara de integrante, de quinto integrante dos Trapalhões, tá? É que faz isso, faz esse papel inteiro. Acusaram ele de colaboracionista com Hitler quando ele assinou, em 1939, o tratado Molotov-Ribbentrop, o de não agressão. Quando ele entra na Polônia, ele entra porque ele aumenta a linha dele, porque ele sabia que Hitler queria invadir. E ele estava tentando se fortalecer e levando com a barriga e tentando fugir daquela superpotência que era a Alemanha, mas não deu, porque em 41 o Hitler e as suas forças decretam a Operação Barbarossa e vão entrando, e o resto é história. O resto a gente consegue por aí. Agora, o terrível é a análise dos resultados. Quando eu falo que ele é responsável pela maior onda de bem-estar, é porque simplesmente ele tirou o povo russo a custo, realmente, morreram pessoas. Eram quase 300 milhões, na época 200 milhões, quase 200 milhões, era a terceira nação mais populosa do mundo. Hoje é os Estados Unidos, mas na época era a União Soviética. Ele pega essa população que não tinha onde morar, não tinha o que comer, e começa a fazer prédios, começa a fazer cidades. Hoje qualquer cidade do interior da Rússia tem metrô, coisa que São Paulo tem 4 quilômetros, ou 5, ou 10, ou 20, e os tucanos roubam um metrô a cada mandato. No Rio de Janeiro não tem nada, tem 2 linhazinhas, e acabou. O resto é meia dúzia de trenzinho que anda daqui para ali, de Playmobil, que o pessoal tem mania de chamar de metrô. Você vai na cidade mais longínqua da União Soviética, da antiga União Soviética, e todas elas têm metrô. A União Soviética tem abrigo nuclear para 70% da população. Os Estados Unidos têm abrigo nuclear para a sua cúpula, para 50 mil pessoas, ou 100 mil pessoas. Só para a cúpula, só para eles. Existem 10 vezes mais abrigos nucleares, 10 vezes mais abrigos nucleares na União Soviética, na Rússia, nos seus países vizinhos, tá?
do que nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos o que importa é ficar a cabeça de fora. Ninguém pensa no povo. E ele, quando começa a dar benesses, direitos, transporte, educação, o que o Ocidente tem que fazer? Criar a social-democracia. O pai da social-democracia europeia, o bem-estar europeu da década de 60, 70, e começa a acabar com Margaret Thatcher em 80, quando eles matam o segundo homem mais importante do reinado, né, vamos dizer assim, soviético na Terra, que é o Brezhnev, que apesar de ser ucraniano, ser também reformista, ele não vai tão fundo em cima do que Stalin fez, como o Khrushchev fez, por uma vingança pessoal, porque ele não salvou a vida do filho dele, que foi fuzilado. Ele não salvou a vida do próprio filho, ele falava que todo mundo era filho da pátria-mãe, e todo mundo tinha que dar a sua contribuição, e que ele não ia levantar o dedo para ninguém. Tentaram trocar um marechal de campo pelo filho dele que estava preso num campo de concentração, filho do Stalin. E ele falou que um soldado não vale um marechal de campo, e por ser filho dele não muda nada. Ali todos eram filhos da União Soviética. Erros ele cometeu muitos, como todo mundo comete, mas acertos foram demais. Inclusive, quando ele morre, começa lenta e paulatinamente, começam a morrer todos aqueles direitos, vão acabando, até chegar em 1980, meados de 80, entrar o neoliberalismo e acabar com tudo. Hoje a Europa é Deus nos acuda, e cada vez pior, cada vez pior. É lamentável falar isso, mas essa daí é a homenagem que eu posso prestar hoje ao grande Stalin. Se você é de direita e não pode ouvir falar do Stalin, ouça, escute, mas não vá pela história oficial, não. A história oficial, meu amigo, só vai falar porcaria, só lixo. E eu não vou falar outras palavras, porque a gente está hoje naquele esquema light, tá bom? Que apareçam outros Stalin por aí. Infelizmente, não vai ser o Evo Morales que vai ser um deles, e muito menos o Lula. Para os minuteiros, a gente para aqui e continua com outro assunto aqui, que é o pertinente do dia. O assunto central mesmo hoje, fora a homenagem, fora tudo que a gente está falando aqui, eu quero dizer para vocês que a homenagem aqui minha não tem... Eu não vou fazer aqui um caminho cronológico de nada. Eu estava batendo papo com vocês, né? Hoje, numa conversa com os amigos lá no grupo, que é, como eu falei, uma grande fonte de inspiração, porque o nível é muito elevado, e colocaram a notícia do que os integralistas estariam de volta, porque deu no Estadão, e resgatam camisas verdes. Então, o integralista, sim, o integralista, ele é um fascista. Ele é um fascista. Ele não é um fascista porque você está xingando ele de fascista. É porque aí nós vamos ter que ir, uma hora eu falo, quem não sabe, eu vou vir aqui e falar o que é a doutrina fascista em si. Esmiuçar ela, mas na linguagem que a gente consiga escutar e falar para os outros. Não adianta aqui eu pegar meia dúzia de palavras ou um texto da Wikipédia e repetir aqui. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para falar com a nossa língua, com o que a gente entende. E eles estão preparando candidatos para 2020. E esse amigo nosso virou e falou assim: eu conheci integralistas a vida inteira. E isso aí não está com nada. Isso aí é mais, vamos dizer, um factoide. E eu vou dizer que não. Não é factoide. Os integralistas estão voltando. Vocês é aquela história, né, do religioso. A gente tanto invoca o nome do demônio que um dia ele aparece. Eu não faço parte de nenhuma doutrina religiosa, mas sempre ouvi isso. Não fala no nome do bicho, o bicho aparece. Isso está aparecendo. Por quê? Porque na realidade, a aparição do integralista, do fascista de doutrina, não o fascista de adjetivo,
ele é um fruto intrínseco a tudo que nós vemos à nossa volta. Ou seja, é a terceira lei de Newton, aquela que diz da ação e reação. A força oposta com a mesma intensidade da força que você aplicou. Uma é ação, a outra é reação. O integralista é uma reação de uma sociedade cada vez mais dividida, cada vez mais doente, cada vez mais psicopata. É a reação ao cara que pega o crucifixo e enfia no ânus, viu? Não tem palavrão, nem palavra chula. É o cara que coloca um cara deitado nu na porta dentro de um museu e diz que aquilo é arte e fica revoltado quando o cara faz um trenzinho com todo mundo nu e faz uma apresentação pública e diz que aquilo é arte. Quando se começa a defender de uma forma exacerbada o criminoso e criminalizando através de generalidades e generalizações o Estado e a sociedade, porque toda vez que se pega um criminoso, vem logo a generalidade. Ah, por que não faz isso com o senador? Ah, por que não faz isso com o presidente? Ah, por que não faz isso com fulano? Ah, por que não faz isso com cicrano? Isso daí é uma generalidade, uma banalidade. E simplesmente uma tática que não dá certo no mundo real. Por quê? Porque você cria isso aqui. Você não adianta fazer leis antirracismo. Não adianta você fazer leis contra a homofobia. Não adianta. Não adianta. Se você não criar consciência, se você não criar cultura, se você não criar uma forma das pessoas aderirem àquilo ali, não vai adiantar. Não adianta judicializar o processo. A judicialização do processo cria o ponto de fuga. O ponto de fuga é agora nós começarmos a nos deparar com grupos integralistas. Quando o cara traz o racismo dos Estados Unidos de enfrentamento para que uma hora ele vai criar alguma coisa. É a terceira lei de Newton, ação e reação. Eu estou defendendo algum modelo de racismo? Absolutamente. O combate de todo e qualquer racismo, de toda e qualquer diferença. Eu já falei que no fundo, ninguém é mais identitário do que eu. Tá? Só que o identitarismo é o acabamento da obra. O identitarismo é o acabamento da obra. Se você não criar estrutura, se você não criar solidez, se você... A prova está aí, o governo do PT era tão bom, que em menos de 1 ano e meio acabou tudo. Desabou tudo. Então não era bom. Esses caras que estão aqui fazendo tudo isso aí foram formados no governo do PT, com ajuda de custo do PT, com financiamento do PT, com uma universidade na mão do PT. Então tem alguma coisa errada. Aonde está errado isso? Está errado nesse modelo. É por isso que eu prego aquilo outro tudo. É por isso que eu tenho falado aqui, e tem gente aqui virando o nariz, torcendo o nariz. Eu não ligo. Eu não ligo para nada disso. Por quê? Porque na realidade, o que as pessoas têm que entender é o foco certo. A minha nova guerra agora não é guerra, mas é uma batalha, é contra os que se pregam revolucionários. Você não pode nem usar a palavra revolução. Por quê? Porque você vai espantar os outros. Você não pode falar a palavra comunismo, você não pode usar a palavra socialismo. Você tem que unir, mostrar para o cara que no fundo do mar ninguém é capitão de navio nenhum. Chegar para o cara e mostrar aqui, olha aqui filho, olha aqui, caderno de economia do Estadão. Número de indústrias fechadas em São Paulo é o maior em uma década. Esse ano bateu recorde. Tá? Viva a economia! É o que eu falo. Enquanto você ficar chamando o governo Bolsonaro de fascista, que ele não é um governo fascista,
Não adianta você falar, não é um governo... Você nunca viu o que é fascismo. Você não tem ideia do que é fascismo. Se fosse governo fascista, você não iria estar chamando ele de governo fascista, porque iam calar a tua boca. Ele não é um governo misógino. Não, ele não é um governo homofóbico. Enquanto nós estamos falando que ele é um governo fascista, que ele é um governo misógino, que ele é um governo homofóbico, que ele é uma ditadura, que ele não faz nada disso, a gente esquece de dizer que esse governo é corrupto, é larápio, é entreguista, é incompetente, está saqueando o Brasil, vai transformar o Brasil no que o Macri transformou a Argentina. A gente deixa a pauta certa, a pauta que agrega, para ir para um ponto que desagrega, um ponto aonde você entra exatamente na terceira lei de Newton. Ação e reação. Você cria grupos identitários que, do outro lado, sem saída, o sistema cria grupos integralistas. E assim a gente entra numa espiral negativa, onde o resultado a gente não sabe onde vai dar. O principal deles talvez seja Cruz Credo Ave Maria, no pior dos mundos, no pior dos planetas, a gente ter daqui a 3 anos um Sérgio Moro como presidente, que seria realmente a coroação do fim do mundo. É tudo que a gente precisava nesse momento. Por quê? Por teimosia, por arrogância, por prepotência, por traição. Tem muito traidor no meio de todo mundo. Por falta de visão estratégica. A visão estratégica que faltou ao Evo de trazer o demônio e colocar dentro da sala. Trouxe a OEA para gerenciar o processo, para ser derrubado. Olha só o que ele fez. Do Lula, que achou que nada ia acontecer. E o certo de tudo que aconteceu, que foi efetivamente o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, que entraram devagar, meteram o pé, quando botaram o pé lá dentro, falou assim, vamos acabar com tudo isso. Tá? E esse papo não termina aqui, esse papo continua amanhã. Nós vamos continuar amanhã com esse papo, porque ele faz todo sentido e a gente tem que continuar nesse assunto, até abrir a mente das pessoas e elas entenderem o que é esses grupos de reação que estão surgindo e a gente tem como acabar e matar eles no ninho. Mas não da forma que está sendo feita. Não é criando grupos de revolução, disso, daquilo outro. Não. Vamos fazer igual a eles. Vamos atuar no campo certo. Eles estão atuando no campo certinho. E a gente engolindo tudo. E a gente está indo para a rua fazer um monte de pantomima, se atritar, engolindo bola do Bolsonaro, que toda hora lança um factoide, todo mundo sai atrás, igual do Paulo Freire e de outros, tá? Enquanto do outro lado eles fazem o que a gente já está sabendo. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, ele vai querer, e a gente continua esse papo aqui, porque esse dura mais de um dia. Como eu falei, era longo, extenso, e eu tenho que fazer a primeira parte. Então, não dava para ir muito mais longe que isso. Até amanhã. Que sempre queimou o meu Ceará, que sempre queimou o meu Ceará.